89 milhões de reais haviam sumido sem explicação. Arthur Valença, um magnata conhecido por comandar uma das maiores corporações do país, estava perigosamente próximo da falência, e ninguém conseguia entender o motivo. Equipes inteiras de consultores estrangeiros, auditores renomados especialistas em fraudes financeiras, haviam se debruçado sobre cada detalhe, mas todos fracassaram. Enquanto isso, Letícia, a funcionária responsável pela limpeza há quase uma década, estava prestes a enxergar algo que todos os outros ignoraram. Arthur tinha exatamente 17 minutos antes da reunião que definiria o destino de tudo. 17 minutos para descobrir uma resposta que meses de investigações não conseguiram fornecer. Sozinho na sala de reuniões, ele observava a cidade pela parede de vidro, sentindo o peso esmagador de um império prestes a ruir. Aos 52 anos, carregava 3 décadas da construção de uma empresa que sustentava 12 mil funcionários. E agora, diante dele, apenas números vermelhos, perdas inexplicáveis e um rombo que devorava milhões sem revelar a fonte. A porta se abriu suavemente. Letícia entrou empurrando o carrinho de limpeza, cabeça baixa, passos leves. Como sempre, Arthur quase não percebeu sua presença. Para ele, ela era parte do ambiente, tão discreta quanto o sistema de ar-condicionado ou as luminárias do teto. Não fazia ideia de há quanto tempo ela trabalhava ali. 7 anos? 9? Nunca perguntou. Nunca precisou. Com licença, doutor Arthur, disse ela num sussurro, enquanto começava a recolher o lixo. Ele apenas acenou. Sem realmente olhar, a atenção voltada para a pilha de relatórios espalhados pela mesa. Gráficos, análises detalhadas, balanços complexos apontavam todos para o mesmo buraco sem fundo. O último levantamento confirmava: 89 milhões de reais haviam sumido ao longo de 4 anos, evaporados sem vestígio algum. Consultores de elite vasculharam cada movimentação financeira. Auditores estrangeiros cobraram fortunas para reexaminar toda a documentação. Especialistas em crimes corporativos investigaram cada transação suspeita. E nada, absolutamente nada. Como isso é possível? Arthur murmurou, massageando a cabeça enquanto o desespero tentava se infiltrar pelas brechas de sua calma aparente. Letícia limpava a mesa lateral com movimentos silenciosos e precisos. Era sempre assim, eficiente, discreta, quase invisível. Sua presença passava despercebida pelos corredores, pelas conversas, pelos segredos. O telefone de Arthur vibrou. Uma mensagem de Bruna, sua secretária. Eles chegaram. 5 minutos. Eram os representantes dos fundos de investimento que ainda mantinham a empresa respirando, os mesmos que, na semana anterior, haviam dado um ultimato. Descubra a origem do vazamento financeiro ou o investimento seria retirado. Sem eles, a empresa não sobreviveria mais do que 2 meses. Arthur levantou-se, ajustou a gravata e respirou fundo. Precisava aparentar controle, mesmo que por dentro estivesse em completo colapso. Terminei, doutor Arthur, murmurou Letícia, empurrando o carrinho em direção à porta. Ele não respondeu. Sua mente já estava ocupada ensaiando justificativas, tentando pensar em como ganhar mais alguns dias. Mais uma semana. Só isso. Mas para quê? Para continuar procurando um problema que ninguém conseguia identificar? A porta se fechou atrás de Letícia. Ela seguiu pelo corredor de mármore polido, o carrinho rangendo suavemente. Seus tênis não faziam barulho. Ela aprenderá ao longo dos anos a se mover como quem não existe. Era o jeito mais seguro para quem trabalha onde não deve ser notado. O 40º andar era o centro nervoso da empresa. Diretoria, reuniões confidenciais, decisões que movimentavam bilhões. Também era um lugar repleto de conversas que jamais deveriam ter testemunhas. Mas Letícia ouvia, não por curiosidade maliciosa, mas porque seu trabalho mantinha sempre presente, mesmo que ninguém percebesse. Na semana anterior, ela ouvira ao CFO,
Eduardo Brancato, elegante, impecável, sempre envolto em ternos italianos, dizer em voz baixa: a situação é crítica. Se não encontrarmos a origem desse vazamento, vamos precisar demitir pelo menos 2.000 pessoas. 2.000 famílias inteiras à beira do abismo. Letícia pensou em sua filha, Isabela, de 12 anos, e pensou em quantas outras crianças perderiam seus lares se tudo desmoronasse. Entrando no elevador de serviço, ela apertou o botão para o 38º andar. Ainda tinha 6 andares para limpar antes do fim do turno. 6 andares, 42 escritórios, 23 banheiros. Quando as portas se abriram, quase esbarrou em um grupo de consultores estrangeiros, todos carregando laptops de última geração e conversando apressadamente em inglês. Outros especialistas, mais reforços, mais tentativas de localizar o corte invisível que drenava a empresa. Com licença, murmurou um deles, sem sequer erguer os olhos enquanto passava. Letícia afastou o carrinho, encostando na parede, esperando que eles seguissem adiante, como sempre fazia. Era mais simples assim. Não faz o menor sentido, comentou um dos consultores em um português carregado de sotaque. Revisamos todas as contas no exterior, cada filial, cada contrato. Está tudo impecável. Talvez seja uma falha no sistema, retrucou o outro. Alguma coisa nas projeções, nas estimativas. Mas com 89 milhões? Impossível. Eles dobraram o corredor e desapareceram da vista. Letícia voltou a empurrar o carrinho. 89 milhões. Um valor tão grande que parecia nem caber na própria imaginação. Quanto aquilo representava? Quantos anos de salário? Quantos anos de existência dedicados ao trabalho? Ela entrou na sala de reuniões secundária do 38º andar, vazia, porém bagunçada. Alguém tinha feito uma reunião emergencial ali mais cedo. Copo de café largados pela metade, papéis espalhados, cadeiras deslocadas. Letícia começou pelo básico: recolher os copos, jogar fora guardanapos amassados, arrumar as cadeiras. Depois juntou os papéis para organizá-los em uma única pilha. Sempre deixavam assim, empilhados, para que algum executivo viesse buscá-los depois. Mas um dos documentos chamou sua atenção. Não deveria ter chamado. Era apenas mais um relatório financeiro, como tantos outros que ela encontrava diariamente, repleto de tabelas, valores, gráficos, elementos que, teoricamente, não deveriam fazer sentido para ela. Só que faziam. Letícia parou, segurando o relatório com mais firmeza. Seus olhos percorreram as colunas de valores, e então ela viu: R$7, R$12, R$19, R$7, R$12, R$19. A repetição seguia página após página, mês após mês. Valores pequenos demais para provocarem desconfiança. Pareciam despesas administrativas, custos corriqueiros, insignificâncias. Porém, Letícia já tinha visto aqueles mesmos números antes. Semana passada, no mês anterior. Sempre idênticos. Sempre na mesma ordem. Seu coração acelerou. Pegou outro relatório na pilha, o mesmo padrão. Um terceiro, novamente ali. 7, 12, 19. 7, 12, 19. Como um pulso, como uma marca registrada. Letícia olhou rapidamente para a porta. Nenhum sinal de movimento. Tirou o celular do bolso e fotografou as páginas, as mãos tremendo. Não sabia ao certo o que aquilo significava, mas sentia que era algo grande, muito grande. Guardou o celular, reorganizou tudo como se nada tivesse acontecido e terminou a limpeza. Mas a mente continuava inquieta. Aqueles números tinham um propósito, ela tinha certeza. 20 minutos depois, no vestiário do subsolo, Letícia abriu as fotos, ampliou, analisou com calma e começou a fazer contas. Se aquele padrão estava presente em todos os relatórios mensais, se eram registradas centenas de transações pequenas por dia,
quanto aquilo representava ao final. Pegou um pedaço de papel e começou a calcular. Matemática nunca tinha sido seu ponto forte. Ela abandonara a escola no segundo ano do ensino médio para trabalhar. Mas aquilo era simples: multiplicar, somar. Quando finalmente chegou ao resultado, precisou refazer os cálculos. 1, 2, 3 vezes. Não podia ser, mas era 89 milhões. Letícia apoiou o corpo na parede, o papel tremendo entre os dedos. Ela tinha encontrado. Encontrado que exatamente? Algo que dezenas de consultores renomados, auditores internacionais, especialistas experientes não perceberam. Agora só faltava convencer alguém daquilo, e essa seria a parte mais difícil. Letícia Santos acordava todos os dias às 4:30 da manhã, não por vontade, mas porque era a única forma de dar conta de tudo. Preparar o café da manhã da pequena Isabela, arrumar sua mochila, pentear os cabelos da menina e fazer a trança que ela tanto amava. Depois deixá-la com Dona Marta, a vizinha que cuidava dela até a hora da escola, pegar 2 ônibus até o centro da cidade e chegar à empresa antes das 7. Anos repetindo o mesmo caminho. Anos entrando pela porta de serviço, trocando de roupa no vestiário apertado, subindo com carrinho de limpeza no elevador que nenhum executivo utilizava. 9 anos sendo invisível. Bom dia, seu Armando. Cumprimentou ela o segurança da recepção de serviço. Bom dia, Letícia. Hoje o pessoal lá em cima está agitado. Viu? Reunião importante. Ela sorriu sem responder. Sempre havia uma reunião importante. A empresa respirava reuniões importantes e ela limpava todas. O elevador de serviço era diferente dos outros, sem espelhos, sem música ambiente, sem cheiro de perfume caro. Apenas metal, botões gastos e um rangido constante. Letícia apertou o botão do 38º andar. Começaria de baixo para cima naquele dia. Subindo devagar, ela tentava afastar da mente o turbilhão de contas que nunca dava trégua. Eram sempre as mesmas preocupações. O aluguel vencendo em poucos dias, a conta de luz acumulada, Isabela precisando de um par de tênis novo porque o antigo já estava se desfazendo, e ainda remédio de pressão que ela própria precisava tomar, mas vivia adiando por falta de dinheiro. Todo mês entravam apenas R$ 2.400, fruto do trabalho de limpar escritórios onde valores milionários circulavam diariamente. Ela não reclamava do serviço, era honesto, digno, mas quando escutava executivos reclamando que o bônus de 50 mil fora baixo, precisava respirar fundo para não soltar uma resposta atravessada. As portas do elevador se abriram no 38º andar. Letícia empurrou o carrinho, quase trombou com 2 mulheres de salto, conversando animadamente no corredor. Com licença, murmurou, desviando. Nenhuma das 2 reagiu. Seguiram o assunto como se ela fosse invisível. O Eduardo está à beira de um ataque. Nunca vi ele assim, dizia uma. Normal, com essa crise. Muita gente vai rodar. Você acha que vão demitir mesmo? Com certeza. Ouvi falar em 2.000 cortes. A palavra ficou ecoando dentro de Letícia. 2.000. O mesmo número que ela ouvirá na semana anterior. 2.000 famílias sem renda. Entrou na primeira sala do corredor, uma sala média de reuniões para cerca de 20 pessoas. Estava quase limpa, devia ter sido pouco usada no dia anterior. Ela começou esvaziando as lixeiras, depois limpou as mesas, alinhou as cadeiras. Um trabalho automático que as mãos realizavam sem exigir atenção. A mente, porém, não parava. Reviu mentalmente aqueles números que tinha observado ontem. 7, 12, 19, repetidos dezenas de vezes. Havia feito as contas no papel, revisado várias vezes para ter certeza. O resultado era sempre o mesmo, 89 milhões. Seria possível. Teria entendido errado, mas não havia erro possível. Era matemática simples.
Se aqueles valores pequenos se repetiam diariamente em tantas operações, o total perdido era exatamente aquele. Será coincidência, murmurou enquanto lustrava a mesa de vidro, embora soubesse que não parecia coincidência. Terminou a sala e seguiu para a próxima, um escritório individual, provavelmente de algum gerente. A mesa estava tomada por papéis, post-its coloridos e 3 xícaras vazias de café. Ela recolheu as xícaras, esvaziou a lixeira e então viu outro relatório. Não pretendia olhar, não era correto, mas seus olhos foram direto às colunas de números. Lá estavam de novo, 7, 12, 19. O coração disparou. Pegou o papel e aproximou do rosto. Era um relatório de 3 meses atrás, e o padrão se repetia exatamente. O que você pensa que está fazendo? Letícia se sobressaltou, quase deixando cair a xícara. Virou-se e encontrou um homem de terno parado na porta. Nunca o tinha visto. Devia ser um gerente novo. Desculpe, senhor. Eu só estava limpando. Esse documento é confidencial. Ele atravessou a sala em passos largos e arrancou o relatório das mãos dela. Você não devia estar mexendo nisso. Eu não estava mexendo, senhor. Só vi sem querer quando fui jogar o lixo. Sem querer. O jeito como ele repetiu a frase a fez encolher. Você sabe ler, pelo menos. O comentário cortou mais fundo do que ela esperava. Baixou os olhos. Sei sim, senhor. Então deveria saber que isso não lhe diz respeito. Ele largou o papel sobre a mesa. Termine e saia. E da próxima vez, mantenha os olhos no chão. Letícia concluiu a limpeza em silêncio, as bochechas ardendo. Quando terminou, ele nem a olhou. Seguiu o restante do turno no automático. 5 salas, 3 banheiros, 2 copas. As horas arrastavam como sempre. No intervalo do almoço, desceu ao refeitório do subsolo. Não era o mesmo lugar onde os executivos comiam. O deles ficava no 20º andar, com vista panorâmica e pratos importados. O refeitório dos funcionários era simples, mesa de fórmica e comida básica, mas servida em boa quantidade. Letícia pegou sua marmita com arroz, feijão e ovo frito e sentou no canto de sempre, sozinha. Ou quase sempre. Oi, Lê. Janaína, outra faxineira, sentou-se à frente com a bandeja cheia. Você viu o povo hoje? Estão todos apavorados. Vi sim. Falam que vai ter demissão em massa. Meu cunhado é do RH. Disse que as cartas já estão sendo preparadas. Letícia mexia o feijão com pouca vontade. A gente também pode ser demitida. Qualquer um pode. A empresa está afundando. Minha filha. Janaína deu uma garfada grande. Rico também sofre, viu? Letícia desviou o olhar, pensativa. Tem alguma coisa esquisita acontecendo, disse baixinho, quase sem perceber que pensara em voz alta. Aqui está o texto totalmente reescrito em português do Brasil, com conteúdo transformado, originalizado, ampliado mantendo fluidez, sem quebras ou divisões. Letícia ficou parada por um instante, com a sensação de que as palavras queriam sair, mas não sabiam se deviam. Quando Janaína perguntou o que ela queria dizer com o estranho, seu coração acelerou. Será que valia a pena abrir a boca? A colega era simpática, divertida, sempre pronta para conversar, mas também tinha a língua mais rápida do setor. Se comentasse aquilo com alguém e a coisa acabasse chegando justamente a quem não deveria, tudo poderia desandar. Melhor não. Esquece, disse ela, tentando encerrar o assunto. Ah, não. Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha, protestou Janaína, rindo. Eu vi uns números nos relatórios que ficam largados pelas salas, murmurou Letícia. A outra soltou uma gargalhada leve. Minha filha, números é o que mais tem aqui dentro. Essa empresa respira número. Só que esses eram diferentes, insistiu Letícia. Não eram aleatórios.
Se repetiam sempre iguais, sempre na mesma ordem, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. E daí? Perguntou Janaína, ainda achando graça. E daí que quando eu somei tudo, deu exatamente o valor do prejuízo que a empresa tomou. A frase pairou no ar. Janaína parou de mastigar no mesmo instante e fitou a amiga como se estivesse ouvindo algo impossível. Você fez essas contas? Perguntou, agora séria. Fiz, respondeu Letícia, quase arrependida. A colega aproximou o rosto, baixando a voz. Você está me dizendo que descobriu uma coisa que aqueles consultores caríssimos não conseguiram enxergar? Assim dito, parecia absurdo, quase infantil. Letícia sentiu o rosto corar. Foi bobagem, deixa pra lá. Talvez não seja bobagem nenhuma, retrucou Janaína, agora com olhar preocupado. Mas ouve o que eu vou te dizer. Não se mete nesse assunto. Nós somos faxineiras, Letícia. Esse povo aí de cima não dá importância nem para a própria equipe, imagine para nós. Mas se eu realmente tiver achado alguma coisa séria, insistiu. Então vai acabar passando vergonha, sendo ignorada ou pior. Vão te mandar embora por cutucar o que não devia, respondeu Janaína, apertando sua mão com carinho. Eu te conheço faz 5 anos. Você é honesta, trabalhadora, e é exatamente por isso que eu sei. Esse mundo aqui não é justo com gente como a gente. Deixa quem ganha terno caro resolver os problemas deles. Letícia sabia que a amiga tinha razão. Sabia que, se tentasse falar com alguém, seria tratada como intrometida, como quem não entende nada. Seria humilhada. Mas se 2.000 pessoas perdessem seus empregos por algo que ela poderia ter evitado, e se Isabela tivesse de sair da escola porque a mãe ficou calada quando deveria ter alertado alguém? Eu tenho que tentar, murmurou Letícia, muito mais para si mesma do que para Janaína. A colega suspirou fundo e balançou a cabeça. Deus te acompanhe, menina, porque vai precisar. O resto do dia vou. Letícia passou pano em mais de 12 salas, limpou 6 banheiros, organizou 4 copas. Em cada uma delas, o mesmo clima pesado. Executivos falando baixo, como se temessem que as próprias palavras pudessem quebrar algo frágil demais. Secretárias enxugando lágrimas escondidas. Gerentes fazendo ligações curtas e tensas, numa tentativa desesperada de evitar que tudo desmoronasse. Ninguém ali fazia ideia de que talvez a peça que faltava estivesse justamente nas mãos da mulher que limpava seus pisos. Quando o relógio marcou 6 horas, Letícia guardou o carrinho, vestiu sua roupa comum e bateu o ponto. Depois vieram os 2 ônibus até em casa, pegar Isabela na Dona Marta, preparar o jantar, ajudar a menina com lição, dar banho, colocar para dormir. Só muito depois, já passando das 10 da noite, ela se sentou à mesa com as fotos que tirara dos relatórios. Refez as contas uma vez, depois outra, e mais outra. O resultado permanecia igual, 89 milhões. Olhou para o quarto onde Isabela respirava tranquila. Pensou nos filhos dos outros funcionários, nas famílias inteiras que poderiam sofrer se ninguém encontrasse a causa daquele rombo. Então decidiu. No dia seguinte, ela falaria. Mesmo que rissem dela, mesmo que fingissem que não ouviam, mesmo que precisasse chegar até o próprio Arthur Valença. Na manhã seguinte, atravessou a catraca da empresa com o estômago embrulhado e a sensação de estar prestes a fazer algo enorme demais para si. Tinha dormido pessimamente. Nas mãos, segurava uma pasta plástica simples, onde estavam as fotos impressas na lan house da esquina. Gastara R$5 que não tinha, mas se estivesse certa, valeria cada centavo. No vestiário, suas mãos tremiam enquanto trocava de roupa. Guardou a pasta no fundo do armário. Só pegaria quando fosse o momento certo. Antes, precisava confirmar o que vira. Começou pelo 42º andar. A sala de reuniões principal estava vazia quando entrou. Era enorme,
com mesa de madeira impecável, cadeiras de couro e aquele cheiro constante de café caro. E, como sempre, tinham deixado documentos espalhados. Olhou rapidamente para o corredor. Ninguém. Aproximou-se da mesa. 3 pastas abertas, pilhas de papéis. Seus olhos percorreram as páginas e encontraram o que procurava. Na 4ª página do relatório de transferências bancárias, lá estavam eles, valores pequenos, repetidos dezenas de vezes, sempre na mesma sequência. R$7, R$12, R$19. Tudo descrito de modo genérico como taxas administrativas. Ela virou a página e viu mais. Centenas de transferências do mesmo tipo, formando um padrão impossível de ser coincidência. Meu Deus, sussurrou. O que você pensa que está fazendo? A voz cortou o ar como uma lâmina. Letícia virou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Na porta estava Eduardo Brancato, encarando-a como se tivesse pego alguém cometendo um crime. Eu só estava limpando. Doutor Eduardo, gaguejou. Limpando? Ele repetiu, avançando um passo. Vasculhar meus documentos faz parte da limpeza agora? Aqui está o texto totalmente reescrito em português do Brasil, com conteúdo transformado, originalizado, ampliado e mantendo fluidez, sem quebras ou divisões. Letícia ficou parada por um instante, com a sensação de que as palavras queriam sair, mas não sabiam se deviam. Quando Janaína perguntou o que ela queria dizer com o estranho, seu coração acelerou. Será que valia a pena abrir a boca? A colega era simpática, divertida, sempre pronta para conversar, mas também tinha a língua mais rápida do setor. Se comentasse aquilo com alguém e a coisa acabasse chegando justamente a quem não deveria, tudo poderia desandar. Melhor não. Esquece, disse ela, tentando encerrar o assunto. Ah, não. Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha, protestou Janaína, rindo. Eu vi uns números nos relatórios que ficam largados pelas salas, murmurou Letícia. A outra soltou uma gargalhada leve. Minha filha, números é o que mais tem aqui dentro. Essa empresa respira número. Só que esses eram diferentes, insistiu Letícia. Não eram aleatórios. Se repetiam sempre iguais, sempre na mesma ordem, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. E daí? Perguntou Janaína, ainda achando graça. E daí que quando eu somei tudo, deu exatamente o valor do prejuízo que a empresa tomou. A frase pairou no ar. Janaína parou de mastigar no mesmo instante e fitou a amiga como se estivesse ouvindo algo impossível. Você fez essas contas? Perguntou, agora séria. Fiz, respondeu Letícia, quase arrependida. A colega aproximou o rosto, baixando a voz. Você está me dizendo que descobriu uma coisa que aqueles consultores caríssimos não conseguiram enxergar? Assim dito, parecia absurdo, quase infantil. Letícia sentiu o rosto corar. Foi bobagem, deixa pra lá. Talvez não seja bobagem nenhuma, retrucou Janaína, agora com olhar preocupado. Mas ouve o que eu vou te dizer. Não se mete nesse assunto. Nós somos faxineiras, Letícia. Esse povo aí de cima não dá importância nem para a própria equipe. Imagine para nós. Mas se eu realmente tiver achado alguma coisa séria, insistiu. Então vai acabar passando vergonha, sendo ignorada ou pior. Vão te mandar embora por cutucar o que não devia, respondeu Janaína, apertando sua mão com carinho. Eu te conheço faz 5 anos. Você é honesta, trabalhadora, e é exatamente por isso que eu sei. Esse mundo aqui não é justo com gente como a gente. Deixa quem ganha terno caro resolver os problemas deles. Letícia sabia que a amiga tinha razão. Sabia que, se tentasse falar com alguém, seria tratada como intrometida, como quem não entende nada. Seria humilhada. Mas se 2.000 pessoas perdessem seus empregos por algo que ela poderia ter evitado, e se Isabela tivesse de sair da escola porque a mãe ficou calada quando deveria ter alertado alguém? Eu tenho que tentar, murmurou Letícia,
muito mais para si mesma do que para Janaína. A colega suspirou fundo, balançou a cabeça. Deus te acompanhe, menina, porque vai precisar. O resto do dia vou. Letícia passou pano em mais de 12 salas, limpou 6 banheiros, organizou 4 copas. Em cada uma delas, o mesmo clima pesado. Executivos falando baixo, como se temessem que as próprias palavras pudessem quebrar algo frágil demais. Secretárias enxugando lágrimas escondidas. Gerentes fazendo ligações curtas e tensas, numa tentativa desesperada de evitar que tudo desmoronasse. Ninguém ali fazia ideia de que talvez a peça que faltava estivesse justamente nas mãos da mulher que limpava seus pisos. Quando o relógio marcou 6 horas, Letícia guardou o carrinho, vestiu sua roupa comum e bateu o ponto. Depois vieram os 2 ônibus até em casa, pegar Isabela na Dona Marta, preparar o jantar, ajudar a menina com lição, dar banho, colocar para dormir. Só muito depois, já passando das 10 da noite, ela se sentou à mesa com as fotos que tirara dos relatórios. Refez as contas uma vez, depois outra, e mais outra. O resultado permanecia igual, 89 milhões. Olhou para o quarto onde Isabela respirava tranquila. Pensou nos filhos dos outros funcionários, nas famílias inteiras que poderiam sofrer se ninguém encontrasse a causa daquele rombo. Então decidiu. No dia seguinte, ela falaria. Mesmo que rissem dela, mesmo que fingissem que não ouviam, mesmo que precisasse chegar até o próprio Arthur Valença. Na manhã seguinte, atravessou a catraca da empresa com o estômago embrulhado e a sensação de estar prestes a fazer algo enorme demais para si. Tinha dormido pessimamente. Nas mãos, segurava uma pasta plástica simples, onde estavam as fotos impressas na lan house da esquina. Gastara R$ 5 que não tinha, mas se estivesse certa, valeria cada centavo. No vestiário, suas mãos tremiam enquanto trocava de roupa. Guardou a pasta no fundo do armário. Só pegaria quando fosse o momento certo. Antes, precisava confirmar o que vira. Começou pelo 42º andar. A sala de reuniões principal estava vazia quando entrou. Era enorme, com mesa de madeira impecável, cadeiras de couro e aquele cheiro constante de café caro. E, como sempre, tinham deixado documentos espalhados. Olhou rapidamente para o corredor. Ninguém. Aproximou-se da mesa. 3 pastas abertas, pilhas de papéis. Seus olhos percorreram as páginas e encontraram o que procurava. Na 4ª página do relatório de transferências bancárias, lá estavam eles, valores pequenos, repetidos dezenas de vezes, sempre na mesma sequência. R$ 7, R$ 12, R$ 19. Tudo descrito de modo genérico como taxas administrativas. Ela virou a página e viu mais. Centenas de transferências do mesmo tipo, formando um padrão impossível de ser coincidência. Meu Deus, sussurrou. O que você pensa que está fazendo? A voz cortou o ar como uma lâmina. Letícia virou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Na porta estava Eduardo Brancato, encarando-a como se tivesse pego alguém cometendo um crime. Eu só estava limpando, doutor Eduardo. Gaguejou. Limpando, ele repetiu, avançando um passo. Vasculhar meus documentos faz parte da limpeza agora? Senhor, eu não estava mexendo em nada. Só acabei olhando sem querer. Eduardo chegou perto demais, a expressão rígida. Perguntou se eu sabia que aqueles documentos eram sigilosos. Eu disse que sim. Ele então quis saber se eu entendia o que estava escrito ali. Por um instante hesitei. Pensei em negar, fingir que não sabia ler, mas já não queria mais me esconder. Respondi que entendia. Sim. Eduardo abriu um sorriso frio, quase debochado. Disse que era curioso como uma simples faxineira poderia compreender relatórios financeiros complexos. Eu apenas afirmei que sabia ler e fazer contas. Ele, então, me desafiou, querendo saber o que eu achava que tinha encontrado.
Era claro que era uma armadilha, mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Apontei para um ponto da folha e falei dos valores pequenos que se repetiam continuamente, sempre com a mesma sequência. Eduardo cruzou os braços, impaciente. Perguntou o que aquilo importava. Expliquei que uma taxa administrativa não deveria seguir um padrão fixo tão exato, e sim variar. O sorriso dele vacilou por um instante, e ele afirmou que eu não sabia do que estava falando. Mas eu sabia. Disse que, multiplicando aqueles valores pela quantidade de transações de 4 anos, o total chegava a exatos 89 milhões de reais. O silêncio que caiu depois foi pesado. O olhar de Eduardo mudou. Deixou de ser desdém e virou algo que parecia medo. Ele tentou negar, dizendo que eu estava delirando, que eram taxas comuns do sistema bancário. Perguntei então por que os valores se repetiam sempre do mesmo jeito. Ele respondeu que eram taxas padronizadas, elevando a voz, e perguntou que eu, uma faxineira sem ensino médio completo, poderia saber sobre isso. A provocação doeu. Minhas bochechas queimaram, mas eu me mantive firme. Admiti que não tinha terminado os estudos, mas lembrava muito bem como somar. Ele respirou fundo, irritado, mandando que eu cuidasse do meu trabalho e parasse de me intrometer onde não era chamada. Disse que a empresa tinha especialistas, consultores, auditores de universidades famosos investigando aquilo há meses, se que era impossível que eu tivesse visto algo que eles não viram. Respondi que precisava falar com o Dr. Arthur. Eduardo piscou, surpreso, como se não tivesse entendido. Repeti que precisava falar com o dono da empresa sobre aqueles números. Ele riu alto, zombando de mim. Disse que eu jamais falaria com o Arthur e que precisava esquecer tudo, me limitar ao meu lugar. Mas não desviei o olhar. Eduardo era grande, imponente, poderoso. Eu, pequena, quase invisível. Ainda assim, eu estava certa. Disse, com o máximo de respeito possível, que precisava tentar. A palavra tentar pareceu acender algo nele. Seus olhos ficaram perigosos. Ele me lembrou que eu poderia perder meu emprego por causa de uma teoria sem sentido. Afirmou que, se eu estivesse errada, seria demitida por insubordinação. Depois mencionou minha filha. Perguntou, com falsa gentileza cruel, como ela se chamava mesmo. Senti o corpo gelar. Como ele sabia de Isabela? Ele respondeu com naturalidade. Disse que sabia tudo sobre seus funcionários. Que eu era mãe solteira, morava de aluguel, vivia no limite. Explicou que uma demissão por justa causa me deixaria sem direitos, sem seguro, sem nada. Perguntou quanto tempo eu aguentaria sem salário. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu assegurei. Eduardo não arredou. Disse que eu deveria apagar aquela conversa da memória e que, se eu comentasse qualquer coisa sobre os relatórios, estaria despedida no mesmo instante. Mandou que eu confirmasse. E eu respondi, com a voz quase inaudível, que sim. Ele ordenou que eu saísse. Caminhei com as pernas trêmulas até o banheiro, empurrando o carrinho. Tranquei-me em uma cabine e desabei em silêncio. Janaína tinha razão. Ninguém acreditaria em mim. Falar significava arriscar tudo. Meu emprego, meu lar, o futuro da minha filha. Mas aqueles números, algo ali estava errado. Respirei fundo, me forcei a encarar meu próprio reflexo no espelho manchado. Eu tinha visto medo nos olhos de Eduardo. E homem daquele tipo só temem uma coisa, a verdade. Eu não tinha diploma, não tinha provas concretas, não tinha poder algum. Mas tinha razão. Às vezes, isso bastava. Terminei meu turno fingindo normalidade, mas minha mente corria. Se Eduardo me ameaçou, era porque eu estava perto demais de algo real. Se fosse apenas rotina bancária, ele não teria reagido com tanta agressividade. Às 5 da tarde, fui ao vestiário, peguei a pasta com as fotos e coloquei no fundo da bolsa. Amanhã, assim que chegasse, iria direto para o 42º andar.
Ia bater na porta do gabinete de Arthur Valença. Ia falar, não importando quanto seguranças tentassem impedir. 2.000 funcionários corriam o risco de perder o emprego. Eles mereciam que alguém lutasse por eles, mesmo que essa pessoa fosse apenas uma faxineira que ninguém notava. Saí do prédio abraçando a bolsa contra o peito. No meio da multidão, eu parecia só mais uma. Mas, dentro de mim, algo tinha mudado, e não havia mais como voltar atrás. Mas o dia seguinte seria diferente. Ela repetia para si mesma como um mantra. No amanhã, alguém finalmente seria obrigado a enxergá-la. No amanhã, sua voz ia atravessar aquelas paredes de vidro e aço, ia ecoar pelos corredores da diretoria, nem que fosse a última coisa que fizesse naquela empresa. Letícia tinha decidido. Não ia mais fingir que não via. Não ia mais engolir o medo em silêncio. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Deitada na cama estreita do quarto pequeno, ela fixava os olhos no teto manchado, como se ali pudesse encontrar alguma resposta. Ao lado, no colchão encostado na parede, Isabela dormia profundamente, abraçada ao ursinho gás que ganhará num bazar da igreja. A respiração calma da menina enchia o quarto num ritmo quase hipnótico, mas em vez de acalmar Letícia, aumentava ainda mais o peso da responsabilidade em seu peito. E se ela fosse demitida? E se Eduardo realmente cumprisse a ameaça que tinha feito no dia anterior, diante do elevador? A imagem dele repetindo, com aquele olhar frio, que ela ia se arrepender se continuasse insistindo, voltava à mente como um pesadelo em loop. Mas, logo em seguida, vinha outra pergunta, ainda mais forte. E se ela se calasse e deixasse que tudo continuasse igual? E se o buraco financeiro aumentasse? De repente, 2.000 famílias perdessem o emprego, o plano de saúde, o aluguel, o mercado do mês? Como ela ia conviver com isso, sabendo que tinha visto algo e fingido que não viu? Às 4 da manhã, depois de rolar de um lado para o outro, Letícia desistiu de tentar dormir. Levantou devagar para não acordar Isabela. Foi até a cozinha minúscula e colocou a água para ferver. Preparou o café preto forte, do jeito que gostava quando precisava de coragem. Tomou a primeira xícara quase de um gole só, sentindo o calor descer queimando a garganta e afastando um pouco o nó de ansiedade. Em seguida, preparou o leite com achocolatado de Isabela, arrumou o uniforme da menina, separou a lancheira simples, mas caprichada. Acordou Isabela com um carinho no cabelo, como fazia todos os dias. A menina abriu os olhos devagar, ainda sonolenta, e sorriu ao ver a mãe. Depois do café rápido, Letícia ajudou a filha a se vestir, prendeu o cabelo da menina num rabo de cavalo torto, do jeito que Isabela gostava, e as duas saíram de casa ainda no escuro da madrugada. Deixou a filha com Dona Marta, a vizinha que tomava conta de algumas crianças do prédio. Agradeceu mais uma vez pela ajuda. Com o coração apertado, seguiu sozinha para o ponto de ônibus. Pegou os 2 ônibus de sempre, sacolejando pelas mesmas ruas cheias de buracos, mas naquela manhã tudo parecia diferente. O estômago estava revirado, as mãos suavam, e a pasta com as fotos dos relatórios e das telas do sistema, que ela tinha impresso e organizado, descansava no fundo da bolsa como se fosse um tijolo. Cada parada parecia mais longa do que o normal, cada sinal vermelho parecia conspirar contra ela. Ainda assim, Letícia mantinha a decisão firme. Tinha chegado a hora. Às 7 em ponto, ela entrou pela porta de serviço do prédio espelhado, a mesma por onde todos os funcionários da limpeza, manutenção e cozinha passavam todos os dias. Mas, em vez de virar à esquerda para pegar o carrinho de limpeza, os produtos e o balde, Letícia seguiu em frente, com o coração disparado, e caminhou direto até o elevador social principal, aquele que raramente usava. Parou em frente ao painel brilhante, respirou fundo e apertou o botão do 42º andar, onde ficavam a presidência e a diretoria executiva. Cada segundo dentro do elevador parecia uma eternidade. Ela podia ver o reflexo do próprio rosto no espelho, olheiras profundas,
cabelo preso num coque simples, uniforme impecavelmente limpo, mas sem qualquer luxo. Quando as portas se abriram, deu de cara com um saguão elegante, recepção luxuosa, tapete macio, quadros caros nas paredes. A secretária de talher, o diretor financeiro, estava atrás do balcão, tão impecável quanto o ambiente. Blazer ajustado, maquiagem perfeita, unhas feitas. Ao ver Letícia sair do elevador, franziu a testa, como se a presença de uma faxineira naquele andar fosse um erro de sistema. "Posso ajudar?" perguntou, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "Eu preciso falar com o Dr. Arthur Valença", respondeu Letícia, tentando manter a voz firme. A mulher inclinou a cabeça de lado, como se estivesse lidando com alguém completamente fora do lugar. "Você tem agendamento?" perguntou, já sabendo a resposta. "Não, mas é urgente", insistiu Letícia. "Tudo é urgente, querida", retrucou a secretária, num tom doce, porém carregado de condescendência. "Se quiser, pode deixar um recado." "Eu preciso falar pessoalmente", interrompeu Letícia, sentindo o desespero subir. "É sobre o problema financeiro da empresa." A secretária deu uma risadinha breve, quase um sopro de deboche. "O doutor Arthur tem consultores internacionais cuidando disso. Ele não precisa de sugestões de faxineiras." "Mas eu tenho provas", respondeu Letícia, dando um passo à frente. A secretária revirou os olhos discretamente e apertou um botão sob o balcão. "Segurança", chamou, sem sequer olhar para Letícia. 2 seguranças apareceram quase imediatamente. Um deles segurou o braço de Letícia com firmeza, mas sem brutalidade. "Vamos, senhora, sem confusão", disse, já conduzindo em direção ao elevador. "Eu só preciso falar com o Dr. Arthur. É importante." Letícia insistia, tentando se soltar. "Todo mundo acha que o problema deles é importante", resmungou o segurança, apertando o botão do elevador de serviço. Letícia foi praticamente empurrada para dentro. As portas se fecharam com um som metálico que soou como derrota. Enquanto descia, sentia o corpo inteiro tremer de frustração, raiva e medo. Por alguns segundos, pensou em desistir, mas logo a imagem de Isabela e das centenas de funcionários da empresa vieram à cabeça. Ela apertou os punhos. Não ia desistir. Não podia. Quando chegou de volta aos andares de operação, fingiu que nada tinha acontecido. Pegou o carrinho de limpeza, circulou pelos corredores como sempre, mas a mente trabalhava num plano. Depois de esperar uns 20 minutos, aproveitou um momento em que ninguém parecia prestar atenção e entrou novamente no elevador, dessa vez usando o serviço para sair no corredor dos fundos do 42º andar. Ali em cima, pelos bastidores, Letícia se movia com segurança. Conhecia cada canto daquele prédio, cada atalho, cada porta que rangia, cada corredor quase esquecido. Vantagem de passar 9 anos limpando todos os andares, todos os banheiros, todas as salas de reunião. Sabia exatamente onde ficava o gabinete de Arthur Valença, no final do corredor, protegido por uma porta dupla de madeira escura, imponente. Aproximou-se com o coração disparado, sentindo as mãos tremerem. Estendeu a mão para bater na porta, quando ouviu uma voz atrás de si. "Ei, o que você pensa que está fazendo aqui?" A voz de Eduardo Brancato cortou o ar como um chicote. Ela se virou assustada e o viu vindo pelo corredor, o rosto vermelho de raiva, a gravata um pouco torta, como se tivesse saído correndo de alguma reunião. "Eu avisei você ontem", ele disse, aproximando-se com passos duros. "Avisei. Doutor Eduardo, eu só..." começou Letícia. "Você só vai ser demitida", ele interrompeu, agarrando o braço dela com força. "Demissão por justa causa. Você está acabada." "Eu só quero ajudar", murmurou Letícia, sentindo os olhos encherem de lágrimas. "Ajudar?" Eduardo riu, sem humor. "Você não passa de uma faxineira ignorante. Não tem a menor ideia do que está falando."
Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do gabinete se abriu. Arthur Valença apareceu no vão, com a expressão séria. Era um homem de meia idade, terno impecável, olhar atento cansado. Ele olhou a cena à sua frente. Eduardo segurando o braço de Letícia com força, ela com lágrimas contidas nos olhos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz baixa, mas firme. Eduardo largou o braço de Letícia imediatamente, endireitando a postura. "Nada", Arthur respondeu rápido. "Só uma funcionária que..." "Ele não quer me deixar falar com o senhor", cortou Letícia, aproveitando a única brecha que via. "Eu descobri de onde vem o prejuízo da empresa." Arthur ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Você descobriu?" repetiu, olhando diretamente para ela. "Ela não descobriu nada", apressou-se Eduardo. "É uma faxineira com teorias malucas. Está confundindo números." "Eu já." "Deixe eu ouvir o que ela tem a dizer", disse Arthur, sem tirar os olhos de Letícia. "Arthur, isso é perda de tempo. Eu posso garantir que..." "Eu disse, deixe eu ouvir", repetiu o presidente, agora num tom que não admitia contestação. Eduardo cerrou a mandíbula, visivelmente incomodado. O rosto ficou um pouco mais pálido. Arthur se afastou da porta e fez um gesto para Letícia. "Entre." Ela entrou no gabinete, sentindo as pernas bambas. O ambiente era imenso, ainda mais impressionante visto de dentro. Mesa de mogno ampla, estante de livros alinhados milimetricamente, uma parede inteira de vidro mostrando a vista panorâmica da cidade lá embaixo, pequena e distante. Arthur se sentou na poltrona giratória e indicou uma cadeira em frente à mesa. "Sente-se, por favor." Eduardo entrou logo atrás, mas Arthur se virou para ele antes que se aproximasse. "Pode fechar a porta e voltar para o seu setor, Eduardo." "Mas, Arthur, eu só queria..." "Eu disse, volte", repetiu, sem elevar a voz, mas deixando claro que não era um pedido. Eduardo hesitou por um segundo, então girou nos calcanhares e saiu, fechando a porta com um leve estrondo. Arthur voltou a olhar para Letícia. "Você tem 5 minutos", disse, apoiando os cotovelos na mesa. "Use-os bem." Letícia respirou fundo, tentando organizar as ideias. "Meu nome é Letícia Santos, senhor. Eu trabalho aqui há 9 anos, na limpeza, e, durante esse tempo, vi muita coisa circular por essas mesas. Relatórios, planilhas, comunicados. Eu não entendo tudo, mas aprendi a reconhecer o que se repete." Ela abriu a bolsa com mãos firmes, tirou a pasta surrada e colocou-a à sóbria mesa. De dentro, retirou algumas fotos e impressões de tela. "Esses são relatórios financeiros do sistema. Eu vi um padrão nesses valores pequenos. R$ 7, R$ 12, R$ 19, sempre nessa sequência. Eles aparecem centenas de vezes por dia, em operações diferentes." Arthur pegou as folhas, ajustou os óculos e começou a olhar com atenção. "Taxas administrativas são normais", comentou, num tom neutro. "Sim, senhor, eu sei", respondeu Letícia, inclinando-se um pouco para a frente. "Mas taxas reais variam, não seguem uma ordem fixa. Essas aqui se repetem sempre igual, como se fossem um código." Arthur estreitou os olhos, voltou a olhar para as colunas de números, passou as páginas uma a uma. "Continue", pediu. Letícia puxou um papel amassado, cheio de anotações à mão, números somados, setas, contas rabiscadas. "Eu fiz umas contas com base nesses lançamentos. Se essas microtransferências acontecem em todas as operações, todos os dias, há 4 anos, ela engoliu em seco. O total desviado chega a R$ 89 milhões. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Dava para ouvir o barulho distante do ar-condicionado e o som abafado da cidade ao fundo. Arthur alternou o olhar entre os papéis e o rosto de Letícia, como se avaliando não apenas os números, mas também a convicção dela. "Você está me dizendo que alguém criou um sistema de desvio baseado em microtransferências
Perguntou pausadamente. Valores pequenos o suficiente para que ninguém se desse ao trabalho de questionar? Sim, senhor, confirmou Letícia, sentindo o coração acelerar ainda mais. Valores que parecem insignificantes quando vistos separadamente, mas que, somados, viram uma fortuna. Arthur se levantou devagar, caminhou até a janela e ficou alguns segundos olhando a cidade, sem dizer nada. O reflexo dele no vidro mostrava um homem que, de repente, parecia mais velho. Eu trouxe auditores de 3 países diferentes, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Contratei consultores que cobram 20.000 por dia. Então se virou para ela. E uma faxineira encontrou o que eles não encontraram. Letícia apertou as mãos no colo. Eu vejo os mesmos relatórios há 9 anos, doutor Arthur, respondeu, com humildade, mas sem baixar o olhar. Quando algo se repete sempre igual, um dia você percebe. Arthur voltou para a mesa, pegou o telefone e discou um ramal sem hesitar. Bruna, cancela todas as minhas reuniões de hoje, disse assim que atenderam. E chama agora o pessoal da auditoria interna para o meu gabinete. Todos eles. Desligou sem se estender. Depois, voltou a se sentar, mantendo os papéis à sua frente. Vamos descobrir se você está certa, afirmou, encarando Letícia com seriedade. 15 minutos depois, a sala estava cheia. 3 auditores internos, 2 consultores externos e o diretor te ocupavam as cadeiras e parte do espaço em pé, alguns com laptops abertos, outros com tablets na mão, todos com expressão curiosa e tensa, sem imaginar que, naquela manhã, uma faxineira acabará de virar o jogo dentro da empresa. Arthur havia exposto sua teoria e apresentado todos os documentos, mas um dos consultores riu com desdém, dizendo que tudo aquilo era absurdo. Eles afirmavam já ter verificado as movimentações financeiras, mas Letícia, quase num sussurro, lembrou que só haviam examinado as operações maiores. O comentário dela fez todos se virarem. As transações pequenas, por parecerem rotineiras, nunca tinham recebido atenção. O diretor franziu o senho ao perceber que a auditoria realmente tinha se concentrado apenas nos valores acima de 10.000. Arthur ordenou que aplicassem um filtro diferente. O diretor abriu o laptop e começou a digitar rapidamente, o ambiente inteiro mergulhado em um silêncio carregado. 5 minutos, 10, 15, até que ele parou de repente, lívido. Quando Arthur se aproximou para ver o que havia acontecido, o diretor virou a tela. Um mar de microtransferências surgia diante deles. Eram valores sempre iguais, repetidos inúmeras vezes, enviados para as mesmas contas, formando um padrão impossível de ser coincidência. Após rastrear a origem, o diretor ficou ainda mais tenso. Tudo vinha do setor financeiro, autorizado pessoalmente por alguém muito acima na hierarquia. O nome surgiu como um golpe, Eduardo Brancato. Arthur fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua expressão trazia uma fúria controlada. Ordenou que chamassem a segurança, que isolassem Eduardo em sua sala e acionassem os advogados. Os auditores correram para cumprir as ordens. Arthur então se voltou para Letícia. Perguntou há quantos anos ela trabalhava ali, e ao ouvir a resposta, lamentou o fato de ninguém nunca ter lhe dado a atenção que merecia. Ela não soube o que responder. Arthur estendeu a mão e se apresentou formalmente, dizendo que lhe devia desculpas. Letícia apertou a mão dele, ainda incrédula, afirmando que apenas fizera o que devia. Mas Arthur deixou claro, poucos teriam feito o mesmo, e graças a ela 12.000 empregos tinham sido preservados. Do lado de fora, vozes alteradas e passos apressados ecoavam. Eduardo era levado pela segurança, algemado, sem qualquer traço da arrogância que sempre exibirá. Da sala de Arthur, Letícia observava tudo pela parede de vidro. Funcionários se aglomeravam, murmuravam, registravam discretamente com seus celulares. Arthur comentou que todos iriam querer saber o que havia ocorrido e que mereciam a verdade. Em seguida,
Convocou uma reunião geral para dali a 1 hora no auditório principal. Letícia perguntou se podia voltar ao trabalho, mas Arthur a encarou como se aquilo fosse absurdo. Disse que, depois que fizera, não voltaria simplesmente a limpar o chão, não da mesma maneira. Antes que ela pudesse pedir explicações, 2 advogados da empresa entraram na sala. Eles solicitaram todos os detalhes do esquema para formalizar as denúncias. Arthur pediu que Letícia repetisse tudo desde o início. Pela 3ª vez naquela manhã, ela descreveu os números, o padrão que havia percebido e as contas que fizera sozinha em casa. Os advogados anotavam com rapidez, trocando olhares sérios. A conclusão era clara. Havia material suficiente para um processo criminal robusto. O desvio, praticado sistematicamente ao longo de anos, ultrapassava 89 milhões de reais. Eduardo tinha feito tudo sozinho, usando credenciais próprias, tomado pela ganância de controlar cada centavo. 1 hora depois, o auditório transbordava de gente, gerentes, supervisores, analistas, auxiliares, equipes de limpeza, segurança e serviços gerais. Arthur subiu ao palco sob silêncio absoluto. Letícia ficou nos bastidores, o coração acelerado. Ele explicou o que havia acontecido, revelando que por 4 anos a empresa perderá uma fortuna enquanto especialistas do mundo inteiro tentavam encontrar a causa, sem sucesso. Até que alguém, ignorado por todos durante 9 anos, finalmente enxergou aquilo que ninguém mais viu. Quando Arthur pronunciou o nome de Letícia Santo, se pediu que ela subisse ao palco, ela congelou, mas acabou caminhando, perna por perna, sob centenas de olhares curiosos. Arthur colocou a mão em seu ombro, contou ao auditório que Letícia trabalhava na limpeza, mantendo salas e mesas impecáveis enquanto todos passavam por ela sem perceber a importância de seu trabalho. Agora, ali diante de todos, a verdade finalmente brilhava. Foi ela quem salvou a empresa. E ao longo de todos aqueles dias, ela observava em silêncio. Percebia detalhes que escapavam aos olhos de qualquer um de nós. Ele relatou tudo. Os arquivos que ela encontrou, o padrão oculto nos números, as contas que fez sozinha, a determinação quase teimosa que manteve mesmo sendo humilhada, intimidada e quase dispensada. Até que finalmente descobriu. Eduardo Brancato havia criado um esquema de microtransferências invisíveis. Valores tão ínfimos que passavam sem levantar suspeitas. R$ 7 aqui, 12 ali, 19 acolá. Somas que, repetidas centenas de vezes por dia, viravam milhares por mês ao longo de 4 anos. Segundo Arthur explicou, ele desviava o dinheiro para contas offshore usando empresas de fachada. Era um sistema impecável, tão impecável que nenhum dos nossos auditores conseguiu detectar. Mas Letícia detectou, apenas com atenção, persistência e uma calculadora simples. O auditório explodiu em aplausos. Letícia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Olhou para a plateia e viu Janaína de pé, chorando e aplaudindo. Viu seu Armando com um sorriso largo. Viu o pessoal da limpeza acenando e até executivos que, constrangidos, batiam palmas timidamente enquanto outros abaixavam a cabeça de vergonha. Eduardo responderá criminalmente, continuou Arthur quando o som dos aplausos começou a diminuir. Já retomamos acesso às contas e iniciamos os bloqueios judiciais. Não recuperaremos tudo, mas recuperaremos uma parte importante. E, acima de tudo, salvamos a empresa. Novos aplausos tomaram o salão, agora acompanhados de gritos de comemoração. Mas essa história me ensinou algo, disse Arthur, elevando a voz. Me mostrou que eu falhei como líder e que nós falhamos como organização, porque criamos um ambiente onde pessoas como Letícia eram invisíveis, onde aquela que enxergava tudo era justamente a única que ninguém ouvia. O silêncio caiu pesado sobre todos. Isso muda hoje, declarou. A partir de agora, cada funcionário desta empresa terá voz. Cada funcionário importa. E cada funcionário será ouvido. Ele então se voltou para Letícia.
Você chegou a cursar contabilidade. Ela piscou, surpresa. Comecei. Senhor, não concluí. Precisei trabalhar. Pois você vai concluir agora. A empresa vai financiar sua graduação integralmente. E, quando se formar, terá um cargo de auditora garantido. Letícia levou a mão à boca, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Mas até lá, continuou Arthur, sorrindo, preciso de você em outro papel, consultor especial de transparência. Vai trabalhar diretamente comigo, revisando todos os nossos processos financeiros. Por quê? Se existe alguém aqui capaz de encontrar o que está escondido, essa pessoa é você. O auditório levantou em euforia. Palmas, assobios, gritos. Letícia não conseguia dizer nada, apenas chorava, acenava e tentava acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Quando a reunião terminou, dezenas de pessoas se aproximaram para parabenizá-la, apertar sua mão, tirar fotos. Janaína abraçou com força. Eu disse que você ia precisar de proteção divina. E olha só, você conseguiu. Seu Armando também veio. Sempre soube que você era diferente, Letícia. No meio das felicitações, Letícia notou alguém se aproximando. Um homem de terno cinza, cerca de 40 anos, expressão séria. Letícia, sou Carlos Mendes, da logística. Ela se lembrou. Ele havia gritado com ela na semana anterior quando ela tentou alertar sobre os números. Eu vim pedir desculpas, disse ele, a voz baixa. Fui grosseiro, arrogante, e você estava certa desde o começo. Letícia percebeu nos olhos dele uma vergonha sincera. Obrigada por reconhecer, respondeu, simples e direta. Outros vieram depois. A secretária que a expulsou da recepção, o analista que riu da teoria maluca, até executivos que sempre a ignoravam nos corredores. Alguns pediam desculpas, outros não, mas todos demonstraram um respeito que nunca tinham mostrado antes. No fim da tarde, Arthur a chamou novamente ao gabinete. Seu novo escritório é ao lado do meu, disse, entregando uma chave. Sala pequena, mas com janela, e ar-condicionado funcionando. Letícia riu, segurando a chave como se fosse algo precioso. Há algo que eu preciso saber, disse Arthur. Por que você não desistiu? Eduardo te pressionou, te humilhou, quase te tirou do quadro. Por que insistiu? Ela refletiu. Pensou em Isabela, nas 2.000 famílias que quase perderam tudo, nos 9 anos limpando salas enquanto era ignorada. Porque estar certa não é suficiente, Dr. Arthur. Às vezes, a gente precisa lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo manda desistir. Arthur sorriu. Você ainda vai ensinar muito esta empresa, Letícia. Quando ela finalmente deixou o prédio, já eram 7 da noite e o sol havia sumido. Esperou o ônibus como sempre fazia, mas, de algum modo, tudo parecia diferente. Então pegou o celular e ligou. Dona Marta, sou eu. Pode avisar a Isabela que a mamãe traz novidades excelentes, daquelas que mudam o rumo dos dias. No ônibus cheio, espremida entre pessoas apressadas, Letícia observou a cidade pela janela e deixou escapar um sorriso. Apenas um dia antes, ninguém sequer percebia sua presença. Agora, depois de salvar 12.000 empregos, tinha provado que às vezes é justamente quem parece menos importante que transforma tudo ao redor. 3 meses se passaram e Letícia atravessou a porta principal do prédio. Nada de entrada de serviço, e sim o grande acesso de vidro e mármore usado pelos executivos. Bom dia, doutora. Letícia, disse o novo segurança. Ela ainda estranhava o título. Não era doutora, mas desde que se tornará consultora, todos a tratavam assim. Respondeu com simpatia e seguiu direto para o elevador social, subindo até o 42º andar, onde ficava sua nova sala, posicionada ao lado do gabinete de Arthur, exatamente como ele havia prometido. Não era grande, mas era dela,
Mesa organizada, computador, cadeira confortável e aquela janela, a janela que revelava a cidade que tanto amava. Relatórios empilhados aguardavam sua revisão. Era parte de seu novo papel. Examinar todos os processos financeiros, caçar irregularidades e garantir que ninguém repetisse o esquema de Eduardo. Ligou o computador e viu 3 e-mails urgentes de Arthur. Sem perder tempo, foi até a porta dele e bateu. Entra, Letícia. Ele encerrou rapidamente a ligação e continuou. Tenho notícias. 2 boas e uma ruim. Qual você prefere primeiro? Ela pediu a ruim. Eduardo fechou acordo de delação. Vai devolver 22 milhões e cumprir pena reduzida. Letícia sentiu a indignação subir como fogo. Só isso, ele desviou 89. Eu sei, mas, segundo os advogados, aceitar é o caminho mais garantido. Processos longos são caros e incertos. Assim, ao menos, recuperamos uma parte. Ela respirou fundo. A justiça nem sempre era completa, mas pelo menos haveria alguma consequência. E as boas? Arthur abriu um sorriso satisfeito. Primeiro, fechamos o trimestre com lucro. O primeiro em 2 anos. Investidores retornando, clientes renovando contratos. Estamos nos reerguendo. Letícia comemorou. Ele prosseguiu. A segunda é ainda melhor. O conselho aprovou minha proposta. Vamos implantar um programa de valorização para todos os funcionários de base, limpeza, copa, manutenção, segurança. Aumento salarial de 20%, plano de saúde ampliado, bolsas de estudo para quem quiser continuar os estudos. Os olhos de Letícia se encheram. Arthur acrescentou. Na verdade, a inspiração veio de você. Aquele dia no auditório, quando disse que todo funcionário importa, percebi que não bastava concordar, era preciso agir. Ele respirou fundo e completou. E quero que você apresente o programa. Você representa essa mudança. As pessoas vão acreditar porque vem de alguém que conhece essa realidade. Ela aceitou. Uma semana depois, estava novamente no auditório, mas não como uma funcionária invisível de antes e sim como uma consultora que ajudara a salvar a empresa. Explicou o programa, tirou dúvidas e viu lágrimas discretas nos olhos de colegas que, assim como ela, sempre lutaram para chegar ao fim do mês. Janaína abraçou com força ao final. Você virou tudo de cabeça para baixo, Lê. Não só a sua vida, a nossa também. Foi juntas, respondeu Letícia. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. E era verdade. Em apenas 3 meses, tudo havia mudado. Seu salário agora era de 6.000, mais que o dobro do que ganhava. Isabela estudava em escola particular com bolsa integral oferecida pela empresa. Tinham se mudado para um apartamento melhor, em um bairro mais seguro, perto da escola da menina. E Letícia, antes tratada como alguém sem voz, agora cursava contabilidade na melhor universidade particular da cidade, também financiada pela empresa. Mas nada disso a emocionava tanto quanto o respeito. Nos corredores, era cumprimentada, consultada, ouvida. Colegas pediam sua opinião antes de validar processos. Doutora, Letícia, pode revisar isso para mim. Analistas queriam aprender com ela. Como você identifica esses padrões tão rápido? Até o próprio Arthur buscava sua visão em decisões estratégicas. 2 meses após o início do programa, Arthur a chamou novamente. Tem uma revista querendo te entrevistar. Uma publicação de negócios. Querem contar sua história. Sugeriram o título A Faxineira que Salvou o Império. Letícia fez uma careta imediata. Não gostei. Parece sensacionalismo. Arthur riu e hesitou por um instante. Então sugeriu outro nome. Afinal, era você quem daria a entrevista. Ela concordou e pediu apenas que alterassem o título para algo que refletisse melhor a mensagem. Quando uma empresa aprende a escutar todos. 3 semanas depois,
A matéria foi publicada, 4 páginas inteiras, recheadas de fotos dela no escritório de Arthur, narrando toda a trajetória, o esquema fraudulento de Eduardo, a descoberta feita por ela, a mudança profunda na cultura interna e, por fim, a frase que se espalhou pelas redes sociais como um incêndio. Não importa seu cargo, se você observa, se você se importa, você tem o poder de transformar as coisas. A partir dali, o telefone não parou mais. Empresas interessadas em contratá-la como consultora, universidades convidando para palestras, programas de TV querendo entrevistas. Você virou celebridade, brincou Janaína. Não quero ser celebridade, quero ser competente. E ela era. Em apenas 6 meses exercendo consultoria, Letícia identificou mais 3 falhas nos processos financeiros. Nada tão gigantesco quanto a fraude de Eduardo, mas brechas que drenavam dinheiro silenciosamente. Diante disso, Arthur criou um novo protocolo. Nenhum processo seria aprovado sem passar antes pela revisão de Letícia. Seu olhar é único, dizia ele. 1 ano após a descoberta que sacudiu a empresa, organizaram um evento especial, o aniversário da nova era, como todos chamavam. Eduardo estava preso, condenado a 8 anos, mesmo após colaborar. Os 22 milhões recuperados foram reinvestidos em melhorias, tecnologia de ponta, contratações estratégicas, expansão. O crescimento chegou a 30%. Lucro recorde. Satisfação dos funcionários altíssima. Foi ali, no palco, que Arthur fez um anúncio que congelou Letícia na plateia. Quero apresentar nossa nova diretora de Compliance e Transparência. Letícia Santos, venha ao palco. O auditório explodiu em aplausos. Arthur lhe entregou uma placa. Bem-vinda à diretoria. 1 ano antes, ela empurrava um carrinho de limpeza. Agora, era diretora. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer, com a voz embargada. Naquela noite, ao chegar em casa, foi recebida por Isabela, já com 13 anos. Mãe, você é minha heroína. Não sou uma heroína, filha. Só fiz o que precisava ser feito. Mesmo quando era difícil, mesmo quando duvidavam de você. Você me mostrou que vale a pena fazer o certo. Letícia abraçou a filha com força. Pensou em tudo que havia mudado, não apenas para ela, mas para centenas de trabalhadores que agora tinham voz, respeito e oportunidade. Pensou em Eduardo, que teve tudo e desperdiçou por ganância. Pensou em Arthur, que finalmente aprendeu a escutar. Pensou nela mesma, a mulher invisível que se tornou indispensável, não por títulos ou diplomas, mas porque observou, se importou e teve coragem de falar quando o silêncio teria sido mais fácil. E, olhando pela janela do apartamento novo, compreendeu. Às vezes, é disso que o mundo precisa, de pessoas que observem, que se importem, que falem, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Um dia, alguém ouve, e tudo muda. 2 anos depois, Letícia estacionou em frente ao prédio da empresa. Pegou no banco de trás o canudo ainda na caixa elegante, bacharel em ciências contábeis. 4 anos de luta. Conseguiu. Isabela chorou na formatura. Janaína gritou tanto que quase foi retirada do auditório. E Arthur estava na primeira fila, aplaudindo em pé. Agora ele a chamara para ir à empresa. Tenho uma surpresa para você. Letícia entrou pelo lobby principal e subiu até o 42º andar. Quando as portas do elevador se abriram, viu uma faixa enorme. Parabéns, doutora. Letícia, orgulho de todos nós. Aplausos, balões, bolo. Gente, não precisava. Claro que precisava, disse Janaína, abraçando-a. Você é a primeira da equipe de limpeza a se formar. A primeira de muitas. E era verdade. Nos últimos 2 anos, 17 funcionários da base iniciaram a faculdade. 6 já tinham diplomas técnicos, 3 haviam sido promovidos a setores administrativos. Arthur apareceu sorrindo. Formada? Hein?
Vem, quero te mostrar algo. Na sala de reuniões, 10 jovens esperavam. Cadernos, tablets, olhares atentos. Letícia, esta é a nova equipe de auditoria preventiva. Todos selecionados internamente, todos vindos de funções operacionais. Ela reconheceu um rosto. Roberto, você trabalhava na Copa, não? Fiz curso técnico de contabilidade, respondeu ele, orgulhoso. Quando a vaga abriu, me inscreve. Arthur então se virou para o grupo. Pessoal, apresento a diretora de vocês, doutora Letícia Santos. Os 10 se levantaram, aplaudindo. Vamos fazer um trabalho extraordinário juntos, disse ela. E fizeram. Nos meses seguintes, eles transformaram completamente a forma como a auditoria funcionava na empresa. Surgiram novos métodos, sistemas de verificação mais rigorosos e ferramentas capazes de identificar comportamentos suspeitos antes que se tornassem problemas reais. Arthur introduziu uma política de portas abertas. Qualquer colaborador podia relatar desvio ou irregularidade diretamente à diretoria, sem temor ou entraves. Em pouco tempo, a organização se tornou um exemplo nacional de transparência. Letícia passou a ser convidada para universidades, eventos empresariais e conferências, sempre reforçando a mesma mensagem. Não importa o cargo, a área ou o momento em que você esteja. Se enxergou injustiça, denuncie. Se encontrou um erro, corrija. Nunca se cale achando que não é seu papel, porque às vezes só existe uma pessoa capaz de fazer a diferença. E pode ser você. 3 anos após a revelação do esquema fraudulento, a empresa comemorava seu melhor resultado histórico. Crescimento de 50%, reconhecimento em premiações de governança e uma assembleia decisiva. Arthur levantou-se diante dos acionistas e declarou: proponho a inclusão da doutora Letícia Santos como membro efetivo do Conselho Administrativo. O salão explodiu em aplausos. A aprovação foi unânime. A mesma Letícia que, 3 anos antes, empurrava um carrinho de limpeza, agora conquistava um assento no conselho. Naquela noite, ao chegar em casa, casa própria, fruto de seu esforço, encontrou Isabela estudando. Mãe, decidi o que quero ser quando crescer. Letícia sorriu. E o que é, meu amor? A menina respondeu com brilho nos olhos. Auditora, igual a você. Letícia a abraçou chorando e rindo ao mesmo tempo. Você pode ser o que quiser. Foi você que me ensinou isso, que não importa de onde a gente vem, mas sim para onde estamos indo. 5 anos depois da descoberta do escândalo, a empresa inaugurou o Instituto Letícia Santos para Desenvolvimento Profissional, oferecendo cursos gratuitos, mentorias e oportunidades para jovens de comunidades carentes. Letícia se tornou a primeira presidente da instituição. Na cerimônia de posse, encarou uma plateia repleta de jovens e declarou: eu fui invisível por quase uma década. Trabalhei 9 anos sem que ninguém soubesse meu nome, mas enxerguei algo que ninguém mais viu. Tive coragem de falar quando o mais fácil era me calar, e isso mudou tudo. Ela fez uma pausa antes de continuar. Cada um de vocês carrega esse mesmo poder, o poder de observar, de se importar e de agir. Nunca deixem alguém fazer vocês acreditarem que não tem valor. Muitas vezes, a pessoa subestimada na sala é justamente quem vai mudar o rumo das coisas. A plateia respondeu com aplausos longos e emocionados. Ao sair naquele fim de noite, Letícia passou diante do prédio da empresa e deixou a mente viajar por tudo que havia vivido. Pensou em Eduardo, que tinha tudo e perdeu, em Arthur, que aprendeu a ouvir, e nos milhares de funcionários que agora tinham voz. Pensou nela mesma, na mulher que foi invisível por 9 anos, que poderia ter ignorado o que viu, que poderia ter desistido, mas não aceitou. E por causa da sua atitude, 12.000 famílias continuavam empregadas, centenas de profissionais haviam crescido e uma organização inteira havia sido transformada. Tudo porque uma faxineira se recusou a permanecer invisível. Letícia sorriu.
Entrou no carro e voltou para casa. No dia seguinte teria a reunião do conselho, depois uma palestra e mais tarde jantar com Isabela. Vida de diretora, vida de conselheira, vida de alguém que fez a diferença. Mas, acima de qualquer título, ela sabia ser a prova viva de uma verdade simples. Não importa onde você começa, importa continuar acreditando que pode ir além. Quando chegar lá, lembrar de estender a mão para puxar outros junto com você. No fim das contas, o verdadeiro sucesso não está na altura que você alcança, mas as pessoas que você leva consigo. Essa história mostra como uma faxineira que ninguém via salvou 12.000 famílias porque se recusou a ignorar o que estava errado. E você? Já precisou lutar para ser levado a sério. Conte aqui o que sentiu acompanhando a trajetória de Letícia enfrentando quem tinha poder. E se essa história te inspirou a nunca aceitar injustiça em silêncio, deixe seu like, compartilhe com alguém batalhador e se inscreva para acompanhar novas jornadas de superação. Isso fortalece nosso trabalho e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas.